E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 5º episódio do Repercuta, o seu podcast sobre bateria, percussão, enfim, a gente conversa sobre música, arte, comportamento, principalmente a gente procura também compartilhar boas histórias. É muito bom ter você por aqui novamente, dessa vez com mais uma entrevista. Temos a presença do baterista Henrique Costa, pernambucano, e eu tenho que confessar que aprendi bastante com esse episódio, com as experiências que o Henrique compartilhou com a gente. Me identifiquei também em muitas situações. Espero que você também goste e que fique conosco até o final desse episódio. Eu peço também a você que está acompanhando o meu trabalho aqui no Repercuta, se for possível, que siga também a página no Instagram, repercuta.pod. A gente trata de outros conteúdos também específicos para a página, como datas memoráveis do mundo da bateria e no mundo da música também. Então é isso, para não me estender tanto aqui, vamos para o 5º episódio do Repercuta. Eu sou Jade Tavares, seja muito bem-vindo. Primeiro, te agradecer por ter aceitado o convite, velho. Nada, eu que agradeço pelo convite, foi muito massa a sua iniciativa, velho. Então a gente tá com o Henrique Costa, baterista aqui de Pernambuco, recifense. Muito bem-vindo ao Repercuta. A lembrança mais antiga que eu tenho tua é de 2019, de te ver em ação com shows das tuas bandas, a antiga Better Cup, né, que agora se chama Vassale, e também a Boa Vista Rádio Clube. Mas aí, a minha primeira pergunta para tu é como é que tu começou, a primeira vez que tu viu uma bateria na vida? Primeiramente, eu agradeço, tá, o convite, adorei essa ideia desse programa, desse podcast sobre bateria, que é um, vamos dizer assim, um instrumento que é tão esquecido pelas bandas, né? É muito vocalista, guitarrista, baixista, mas ninguém lembra da gente que carrega mais peso, chega mais cedo, sai mais tarde. E respondendo sua pergunta, cara, a primeira vez que eu pensei em ser baterista foi em 98, quando eu vi o show ao vivo do Dream Theater, Monster of Rock, São Paulo. E aí eu vi aquele monstro de bateria chegando, eu vi aquele camarada em ação. Eu fiz, caramba, que negócio diferenciado, eu quero ser baterista. Eu tinha 18 anos na época. Então demorou um tempo. A primeira vez que eu tive acesso a tocar numa bateria, mesmo que de brincadeira, foi aos 20 anos. Foi bem tarde, em 2000. Quando eu sentei numa roda de amigos, e aí tinha uma bateriazinha lá velha, eu comecei a brincar com ela. E aí eu vi que realmente eu gostava da coisa. E a primeira vez que primeira vez que eu falei assim, eu tenho uma banda, foi bandas de cover, né, que eu tocava no Recife Antigo, ali no Downtown, ou em outras boates na época que tinha a Fan House, ainda tinha a Fashion. E aí a gente tocava, né, a música dos outros, assim, mas esse foi meu primeiro contato, né, com a bateria em si. Quando tu me mandou parte do teu histórico, eu também me identifiquei com essa coisa, porque eu comecei a tocar aos 16, 17 também. E normalmente o pessoal começa bem cedinho, né? Acho que aos 10, 14 anos, enfim. E aí me identifiquei bastante. Essas primeiras bandas que tu participou eram algumas bandas independentes, né? A Three Pack Jam, pode explicar um pouquinho dela, como é que foi a situação, como é que foi a tua passagem por lá? Então, essa banda, ela surgiu através de uma banda cover que a gente tinha, que a gente tocava ali, como eu falei, no Recife Antigo mais. E aí, o baixista e o guitarrista tinham a mesma, vamos dizer assim, a mesma ideia que eu tinha, acho que o mesmo sentimento. Poxa, eu tô aqui tocando cover para hard rock, rock and roll, aquele pop, só que não é o que a gente gosta. E aí a gente teve a ideia, né, de montar um bar trio. A princípio seria com voz, mas a gente não achou nenhum vocalista que quisesse tocar um som próprio na época. Então a gente, vamos fazer instrumental mesmo. Então eu acho que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente o mercado não pedia esse tipo de som, né? Era um som progressivo. A gente começou para fazer corpo de banda mesmo, a gente começou tirando o Rush, né? Tirando o próprio DT, tirando algumas coisas assim
de guitarristas solos, como Satriani, Vai. Não deu assim, tipo, não tinha onde tocar. A gente tinha um repertório de músicas próprias, de 6, 7 músicas já. Isso em 6 meses, eu achei bem rápido. Mas a gente não tinha onde tocar. Né? Então, aí aquela coisa foi andando, os meninos foram arrumando outras bandas de cover. Pra você ter ideia, meu baixista tocava em 4 bandas de cover, ao mesmo tempo. Então ele tinha uma agenda lotada, às vezes não tinha tempo para ensaiar com a gente, e aí, infelizmente, ela morreu depois de um ano e meio. E aí, já nesse período, Henrique, tu chegou a fazer aula também, como é que foi? Tu se revezava entre estudo e as bandas, ou só era... Então, cara, isso é uma coisa que eu falo, às vezes, um pouco de vergonha, que eu não fui muito assíduo em aulas, né? Nunca fui dedicado em aulas. Eu até tentei, eu me inscrevi num curso de bateria aqui em Recife e passei uns 3, 4 meses lá, mas sabe quando você senta ali, você quer aprender uma coisa, o cara, ó, mas você tem que começar aqui. Ele estava super certo na época, só que minha cabeça na época não queria aquilo, eu queria tocar, eu queria aprender coisas realmente complexas, e ele, não, mas você tem que fazer o básico. Então até hoje eu não sei fazer o básico, eu não consegui me focar em estudos. Então eu meio que, quer saber? Eu vou aprender no método antigo, tocando. Então eu foquei mais em bandas mesmo. Entendo. É porque eu te perguntei até porque, como você falou que nas bandas covers funcionava muito tocando Rush e DT, aí eu pensei logo, né? Porque são bandas que puxam bastante de técnica, né? Bastante. Isso é foda. Complicado. Isso é foda. Tem música ali que, inclusive, não saía inteira porque chegava numa parte que simplesmente não rolava. Eu entendo. E sinal da tua aptidão mesmo, assim, natural para aquilo, né? Porque escolhesse bandas, assim, bandas do alto escalão lá do rock pra fazer. Bem simples, eu escutava, tipo, uma banda, adoro essa banda é muito massa. Então eu escolhi as bandas que eu gostava. Mas, realmente, chegava em algumas músicas que, tipo, não, essa aqui não vou encarar não, porque é impossível pra mim fazer isso aqui. Aproveitando um gancho, então, Henrique, o que é que te faz gostar ou não de uma música ou de um estilo logo de cara, assim? O que é que te chama mais atenção logo de cara pra tu gostar ou não, né? Ou então pra desgostar? Isso é uma pergunta complicada. Não é? Essa pegou. Mas é assim, essa questão não é tão simples. Existem músicas muito lineares, muito quadradas, que eu vou gostar de cara, não sei, pela sonoridade, pelo timbre. Eu sou um baterista muito ligado em timbre de guitarra e baixo. Eu tenho essa característica de escutar cordas. E, ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa criativa, diferente. Por exemplo, eu sou taxado aqui pelas pessoas que me conhecem pelo cara que não gosta de Iron Maiden. Você não gosta de Iron Maiden porque é Nico McBrain tocando. É aquele cara que é um puta baterista, mas ele é aquele cara do primeiro CD ao último. Ele é o mesmo cara. Ele toca as mesmas coisas. Ele faz as mesmas coisas. Só que o problema não é Nico McBrain pra mim. Pra mim é toda a banda. É uma banda que por algum motivo não chamou a minha atenção. Não tem nada que... Oh, meu Deus, que guitarra, que baixo, que vocal. Embora o vocal seja um dos melhores do metal até hoje. Mas Exato. Não me atrai. Ao mesmo tempo, eu escuto uma banda tipo... o Helmet, por exemplo. Eu adoro o Helmet. Né? É um cara que não sabe solar. É um guitarrista assim, que só sabe fazer básico, não entende solar. Meu Deus do céu. Me desculpe se ele um dia me ouvir, mas Page Hamilton não sabe solar. Mas é uma liga tão absurda, é um negócio tão diferente, tão eles, que me pegou de cara. Então é difícil responder assim, o que é que me atrai. Eu acho que a música em si me atrai. Se ela for uma coisa muito original, bem feita, bem coerente, ela vai me conquistar. Se ela for uma coisa muito mais do mesmo, eu não consigo ouvir, coisas que não se encaixam no meu gosto, eu também não consigo ouvir. Então é muito... Depende muito da música. Eu acho que é isso. É perfeito, velho, porque tu demonstra que não se apega ao dogma do negócio, né? Ao banda gigante. E se você não gostar, não gostou, não se comunicou com aquilo ali. E é isso, né? Perfeito. Com certeza, velho. E outra coisa, eu não me apego a estilo. Você vai ver Henrique Costa escutando jazz, você vai ver Henrique Costa escutando clássico. Até coisas que não tem bateria eu escuto.
eu escuto eletrônico, eu escuto metal, vários estilos. Um ou outro eu realmente não consigo escutar, me perdoem quem gosta, mas eu não consigo escutar um black metal, por exemplo, aquele cara gritando no meu ouvido não dá. Embora já escute thrash, que tem muito gutural também. Então eu não me apego a estilo, entendeu? Eu escuto muita coisa. Era uma das perguntas aqui também que eu ia te fazer, era sobre os ritmos que tu transita, assim. Eu te vi tocando, eu lembrei logo do hard rock, assim, de cara, sabe? Mas tem muito mais outros ritmos que você curte também, né? Que você transita. Gosto bastante. E você vê muito hard rock em mim, porque eu sou um cara que nasceu em 80, né? No auge dos meus 40 anos aqui, então eu peguei toda aquela fase ali, final de 80, quando eu comecei a me ligar em música. Eu escutei muito 90, então 90 era glam rock, hard rock, né? O início do thrash pro Brasil chegou muito nos anos 90 ali, 89, 90. Se você perguntar para mim quais são as 3 bandas que você escutou que marcou ao seu início de curtir música, eu diria para você bem exatamente o Arise do Sepultura, que se eu não me engano foi em 1990, que é aquele vinil que eu escutei em vinil, cara, que coisa absurda, aquela massa sonora. Eu acho que as caixas da antigamente nem reproduziam com fidelidade o que elas fazem hoje. Eu escutei em 92, ou eu posso estar errado, 90, mas eu escutei em 92 o Imagine Words, que é o álbum icônico do Dream Theater. E logo depois eu escutei de novo o Sepultura, que foi o Chaos AD. Então esses 3 álbuns para mim foram os marcantes, assim. A partir dali eu vim escutando Pantera, Megadeth, Metallica, bandas do peso também, como Fear Factory, como o próprio Helmet, que eu descobri em 96, eu acho. Então, basicamente, essa foi a raiz das coisas que eu curtia. Você citou bastante as suas influências e suas referências. Como é que tu trabalha a questão de não deixar com que as tuas influências não te suplantem na hora de compor, na hora de tocar, entendeu? Como ainda manter o Henrique Costa ali na frente de tudo isso, sabe? Então, eu acho que o que mais, sim, não me deixa preso é porque eu sou muito dedicado à proposta da banda. Quando eu entro numa banda, sim, vamos dizer, mas a banda não existe. Então, formando a banda, eu pergunto logo, assim, uma das primeiras perguntas é qual vai ser a ideia da banda? Qual é a proposta da banda? Qual o tipo de sonoridade que a gente vai dar? E aí, quando a pessoa diz, eu tenho uma ideia, não, eu tô pensando numa coisa assim, um hard rock, foi o papo que eu escutei quando eu entrei na Boa Vista. A banda ainda não existia só em estúdio, mas não tinha nome. E aí eles falaram, não, eu queria uma coisa assim, um hard rock, mas eu queria uma coisa que não fosse tipo, essa banda parece tal banda. Isso é uma coisa que realmente eu não curto. Sim. Não, fazer uma banda aqui, e aí os caras dizem, esses caras aqui são, um exemplo, AC/DC de Recife. Isso não é isso é um puta de um elogio, mas eu não queria ser conhecido como uma banda que é a cara de outra. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, o que mais me faz não ficar preso é porque eu tento botar um pouco de cada coisa, então eu faço uma mistureba bem grande das coisas que eu escuto, e você vai ver muita música com variação, muita música com elementos que não fazem parte daquele estilo, e eu acho que isso dá uma cara assim, bem original ao som que a gente faz. E aí, Henrique, continuando na tua trajetória, eu fiquei curioso, porque tu fez parte da tribo suburbana, não é isso? E eu lembro, velho, de ter visto cartazes. Eu não vou lembrar de show, exatamente de ter visto show, mas eu lembro, eu sou da Zona Norte de Recife, eu lembro de ter visto eventos que teriam a tribo suburbana. Como é que foi tua passagem por lá? Foi uma passagem até interessante, porque eu não entrei na banda como músico, né? Eu era meio que sabe aquele cara que é o consultor da banda, o produtor da banda, que acompanha em ensaios, que acompanha em show, que ajuda na parte técnica, que dá um pitaco aqui, um pitaco ali. Então eu era tipo o amigo da banda que ajudava a banda. E aí, depois de um tempo, você vai ouvindo as músicas, você vai, né, absorvendo elas. Então tava tudo por osmose na minha cabeça. E aí, de repente, num show, uma brincadeira, o vocalista me chamou, faz uma participação aqui com a gente, numa música tal.
Eu sentei lá e toquei. Foi até numa terça negra ali no Pátio de São Pedro. Isso foi em que ano, Henrique? Mais ou menos, cara, eu não posso estar enganado, mas é 2004 ou 2005. Foi mais ou menos esse ano aí. Acho que não passou de 2005, quando eu comecei a frequentar a banda. E aí ficou massa, deu liga, mas ficou aquele impasse. Poxa, mas eu não queria tirar uma pessoa da banda para botar outra pessoa na banda. Aí complicado a situação. Então a gente meio que inventou uma posição para mim. Eu meio que pensei num instrumento para fazer e no final da história, para resumir a questão toda, a gente criou um hack, né, um DR-80 da Peu que eu tinha na época, e eu peguei e criei 4 alfaias de tamanhos diferentes, coloquei essas alfaias em hack, e aí era o cara doido que tocava, fazia meio que a percussão de uma banda que misturava mangue beat com new metal, com alguns ritmos regionais que eu incorporei, que eu fui aprendendo na tora, tá? Eu não sabia. Que foda, velho. Então eu comecei a escutar, por mais que eu já escutasse Chico Sainz, mas eu comecei a estudar o ritmo em si, via os caras tocando, via vídeos e, vou fazer assim, assim, assado. Eu tinha que adaptar aquilo às músicas que já estavam prontas. Ao mesmo tempo, as guitarras ficaram leves, baixamos a afinação de Ré para Si. Foi encordoamento de 7 cordas numa guitarra de 6 cordas, foi um negócio bem maluco. Mas no final ficou um resultado bem, como é que eu dizer, muito punch, muita pancada, muito riff pesado e um vocal limpo e puxado pro regional, né? Aquela coisa bem recifense mesmo. E aí, logo após a passagem pela tribo suburbana, tu resolveu parar? Como é que aconteceu essa decisão, assim? É o seguinte, essa banda, o que ela teve de, assim, inovadora, ela teve de problemática. Então, depois de alguns entendimentos, eu sou uma pessoa meio difícil de lidar. Então, quando eu vi que aquela coisa não ia pra frente, eu falei, não vou perder meu tempo aqui. E resolvi parar. Quando eu parei, eu saí da banda, eu acho que eu desgostei, né? Perdi o tesão, o ímpeto de criar banda, correr atrás, fazer show. E eu dei uma parada. Dei uma parada de alguns anos. Vendi meus equipamentos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não façam isso, pelo amor de Deus. Se tiver seus pratos, lave seus pratos, porque prato é uma coisa que não se acaba. Eu vendi, para eu comprar tudo de novo foi uma luta. E eu passei alguns anos parado, tipo, entre 6 e 7 anos parado. Até um amigo me chamar. Eu tô com uma banda assim, uma ideia assim, assim, assado. E o baterista vai ser pai, teve que parar de tocar, focar na vida familiar dele. Tu quer fazer um teste com a gente, ver se rola um ensaio, sem compromisso? Aí eu disse, tá, vamos fazer. Isso foi em 2016. Ou seja, foi uma parada bem, bem longa. Que aí, o que eu digo a você com muita tranquilidade, o Henrique daquela época, da tribo suburbana, não é nada a ver com o Henrique que entrou na banda que hoje é a Boa Vista Hard Club. Pois era isso que eu ia te perguntar também. O que foi que mudou, sabe? De pensamento, de comportamento daquele tempo lá. No que serviu esses anos parados, sabe? No sentido de ser um melhor músico, nas questões de decisões criativas, assim. O que é que mudou? Bom, mudou porque nesses anos, obviamente, eu perdi o tesão de tocar, mas não perdi o tesão de escutar música. Então eu escutei muita coisa diferente, conheci muita banda boa. Aprimorei o que eu escutava, voltei a escutar coisas antigas, conheci coisas muito, assim, interessantes, criativas, sabe? E também a própria mudança da música, né? A música de 2006, 2007 não é a mesma coisa da música de 2016. Mudou muita coisa. O cenário rock de Recife também, infelizmente, mudou para pior, caiu muito. Antigamente você tinha evento e toda semana, toda a cidade tinha, todos os bairros tinham palcos, tinham iniciativas próprias de bandas ou produtores que faziam pequenos eventos. Hoje não tem mais isso, é bem menor, você sabe disso. Sim. E acho que o que mudou para mim como músico foi, além disso que eu falei, a questão da personalidade. Eu acho que hoje eu sou um cara mais tranquilo, sou um cara mais tolerante, eu escuto mais as pessoas. Antigamente eu era muito tipo mão de ferro, ou é isso, ou tchau. E isso numa banda não funciona. Isso aí eu posso dizer que não funciona.
Então hoje eu sou um cara que escuta mais, eu sou um cara que vem com a ideia, mas se alguém disser, essa ideia é legal, mas se tu fizer assim pode ficar bom, eu testo aquela ideia da pessoa, eu não digo de cara, não, a minha tá melhor, eu testo, de repente não é nem a minha ideia, nem a dele, é uma que se criou no meio. Isso para mim foi o que mais marcou a mudança. Próximo tópico agora, Henrique, é que tu fique mais à vontade para falar com relação à tua configuração, tu em shows e também em gravações. Como é que tu curte? O meu set, ele, assim, todo mundo vê a minha montagem já sabe que sou eu. Que eles ficam principalmente perturbando comigo, porque quando eles olham o bumbo de lado, eles já sabem que eu vou tocar. Eu não consigo tocar com o bumbo olhando para frente. Eu sempre jogo o bumbo mais ou menos a 45 graus. E eu toco, geralmente eu toco com pedal duplo, eu gosto, apesar de não ficar segurando, que eu não acho legal, eu não acho relevante pra música ficar fazendo aquele double bass o tempo todo, não é meu estilo, mas eu uso ele para alguns rudimentos, algumas viradas. E eu não consigo tocar sem ser olhando para frente. Então, para eu tocar olhando para frente, eu jogo o bumbo um pouquinho para a direita, na diagonal, para eu ficar como se eu tivesse aquela ilusão de 2 bumbos, sabe? Mas eu não tenho. Sim. Em relação a tambores, eu acho que é uma configuração padrão, né? De ou surdo e tom, ou surdo e 2 tons. Eu gosto dessa configuração e não mais que isso. E sempre tudo centralizado, ou seja, os 2 tons, se for 2 tons, eles estão centralizados com caixa. Se for um só, é o tom e o caixa alinhado, surdo do lado direito. Gosto de caixas grandes, caixas pesadas, então meu caixa é 14x8, não gosto de caixa magrinho. Apesar de ter mas é mais para usar de secundário. Eu boto ele do lado esquerdo, que é um de 10 polegadas, 10 por 5 da Gretsch, 5,5. E pratos eu sempre gostei de Liga B20. Desde que eu comecei a tocar, não sei porquê, eu me apaixonei por aquele som de Liga B20. E se for martelado à mão, aí que o tesão é maior. Gosto muito de ataques, gosto de ataques grandes, não gosto de ataque pequeno. Já tive ataque de 15, 16, mas não. Eu acho que não tem. Como é que eu vou dizer? Não tem sustain pro meu ouvido. Eu gosto de ataque 18, 19. Acho que o menor que eu uso é 17. China eu uso mais para atacar junto com caixa. É muito raro você me ver conduzindo em caixa. Condução, o pessoal sempre pergunta, cadê teu parafuso? Eu sempre uso meu condução sem parafuso, eu deixo ele solto. Acho que eu vi muita banda de jazz fazendo isso, né? Então eu já vi em shows teus, eu já vi também, sem parafuso. Adoro a cúpula, pra mim a parte mais legal da condução é a cúpula. Então aquele parafuso me atrapalha às vezes. Eu quero dar em cima da cúpula, que o som é diferente, mas tá lá aquela porcaria de plástico, ele não tira isso aqui. Aí eu arranco aquela porcaria. E contradição a tudo isso, você acabou de ouvir, meu chimbal sempre é pequeno. Eu sempre gosto de chimbal de 13. Porque eu não sei, mas é um chimbal que eu curto. Sempre comprei chimbais pequenos. O resto é variação. Eu criei um Nextex agora, mas raramente eu uso. Né? Splash de 12, mini Chaga de 12. Eu já vi shows teus, tanto com a Boa Vista, como com a Vassali também, e é porrada assim também. E tu é alto, ou eu que sou muito baixinho, mas tu é bastante alto também, né? Aí eu fiquei curioso pra ver isso também, como é que tu monta tua configuração, por conta da tua altura também, a altura do banco, esse tipo de coisa, sabe? O banco é bem alto. Às vezes o pessoal faz, me empresta teu banco, eu não trouxe meu banco quebrou, olha, eu empresto. Só que como ele tem 3 regulagens, eu não permito que a pessoa mexa no banco. Se ela quiser usar como tá, aí ninguém consegue usar, porque eu boto o banco muito alto, porque minhas pernas são muito compridas. Se eu tocar com o banco baixo, eu acabo de vez com meus joelhos, né? Então eu tenho que tocar com ele, para o joelho, quando eu apoiar o pé no pedal, o joelho tem que estar mais ou menos em 90 graus. Em shows, tu tem alguma superstição, alguma mania, alguma coisa que é coisa tua, assim, que tu possa contar, que fique à vontade para contar? Eu escondo baqueta em todo canto. Eu pego baqueta, eu não tenho aquele porta-baqueta, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho muito problema com a mão, minha mão sua bastante. Por que eu não sei, mas ela sua bastante. E ela não sua normalmente, ela só sua quando eu tô tocando. Então eu uso luvas para tocar, porque eu não gosto de botar aquelas fitas
na baqueta, acho ruim, acho feio, enfim. E mesmo assim, as baquetas, eu toco uma mão tão pesada que às vezes a baqueta voa. E aí o que é que eu faço? Eu boto uma baqueta no pé do chimbal, eu boto uma baqueta entre os holds dos tons, eu boto uma baqueta no pé do surdo, eu só enfiando onde encaixa. Então você vai me ver tocando ali com um par de baqueta na mão e tem mais umas 3 ou 4 escondidas pela bateria, que se cair eu já puxo outra aqui e já toco. Tenho 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Acho que isso é a maior. E outra, eu não toco sem nada na cabeça. Ou eu toco... Sim, eu sempre tive de chapéu também, é verdade isso, cara. É meu verdade. bonezinho preto, ou minhas bandanazinhas coloridas, porque além de eu achar que fica legal o visual, eu tenho um problema também com suor no olho. Eu toco de óculos, infelizmente, eu não sei porquê, mas eu toco de óculos. E quando o suor bate no óculos, cara, você não enxerga mais nada, porque fica tudo embaçado, fica tudo melado. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu uso um boné ou uma bandana para proteger o suor da testa. Tuas baquetas, quais tu gosta de usar, quais numerações tu curte? Eu comecei tocando com 7A, porque na minha cabeça, como eu toco muito pesado, eu tinha que aliviar de alguma forma. Então eu comecei a aliviar na baqueta, só que aí o que aconteceu? Eu comecei a quebrar as baquetas. Então, hoje eu toco com 5A, ou 5AN, né, que eu gosto muito das pontas de nylon. E eu estou estudando tocar com 5B. Ainda não comprei, mas vou fazer uns testes. Mas a 5A hoje está me atendendo muito bem, elas duram bastante na minha mão. Antigamente era 1 a cada 2 shows, eu perdi um par de baqueta. Hoje eu faço aí 7, 8 shows e a baqueta tá lá rachadinha, usando para ensaio só, eu já descarto ela para show, mas para ensaio ela continua viva ali, ou para backup, né? Quebrou a baqueta, pego ela mesmo e toco. Mas 5A para mim tá funcionando. Tu tem alguma peça no teu equipamento que é essencial, que não dá pra faltar, assim, que de repente tu até recusa um show porque não terá ele, assim? Nunca aconteceu, mas se você me perguntar hoje qual o elemento do seu setup que você não tocaria sem, eu acho que seria o meu banco. Sem meu banco eu não toco, eu não consigo. Eu já toquei em outros, mas eu não funciono, eu não consigo tocar bem, só com o meu banco. Em shows, assim, o que tu costuma pedir? Quando são shows que tem a estrutura de retorno pra tu e tudo, monitoração, tu tem algum pedido especial, uma coisa diferente? O que é que tu costuma pedir nos fones, assim, quando... Cara, eu vim do underground, né? Então eu sempre toquei sem retorno, sem ouvir nada. Era mais no feeling. Eu pedia pro guitarrista, vira um pouquinho pra mim esse guitarra aí, esse cubo aí pra eu escutar e saber onde é que tá. Mas Tamo junto nessa. É verdade, isso é a realidade do quase todo mundo. Isso, verdade. Mas quando eu tenho a oportunidade de tocar num evento legal, um evento com estrutura, eu não gosto de nada no meu ouvido. Eu não gosto de headphone, essas coisas, eu não gosto desses retornos. Eu gosto de pancada. Então, se eu puder, eu quero um sub do meu lado e um align. Pra eu escutar, tipo, toda a banda ali e me escutar também. Eu gosto de sentir o bumbo que eu tô tocando vibrando em mim. Então isso me dá um gás. Acho que eu toco com mais vontade, se eu me escutar. A próxima pergunta, Henrique, era sobre como é que tu escolheu, como é que tu vê a questão do custo-benefício, sabe? Assim, de comprar instrumento a partir do preço, por exemplo, tu curte B20, que são pratos que têm um custo maior, né? Como é que tu pensa essa coisa do custo-benefício, sabe? Então, se fosse para falar sobre isso de uma forma direta, eu diria assim, eu prefiro pouco de qualidade do que muito de quantidade. Porque eu sei que muitos bateristas, né, a realidade da gente, a gente não ganha cachê, a autoral sofre mesmo, se não for uma banda comercial, a gente tá fadado a qualquer sem ganhar nada. E é uma coisa que a gente tem que mudar. Mas eu tocaria com um chimbal bom do que tocar com um set e meia boca. Então, nesse ponto prato, eu não gosto de custo-benefício. Porém, se você me pedir uma indicação, poxa, mas eu tô com pouca grana e queria um kit legal, eu vou dizer, não tô recebendo nada, tá? Por isso. A marca nem sabe que eu existo. Mas eu toquei uma vez com uns pratos Zeus, da linha, acho que é tradicional, não lembro exatamente, Classic, alguma coisa desse tipo.
uma coisa padrão dela, da linha Zeus, da marca Zeus. Cara, que prato bonito, que som bonito. Ele tem som de Zildjian de ave. Caramba. Eu achei absurdo. E quando eu vi o preço, eu fiquei, sério? É só isso? Ah, esse prato deve quebrar com uma pancada. Eu toquei um show inteiro com ele. Ele me arranhou. Então, se o prato me aguenta, pode comprar. E eu acredito, viu? Assim, pra quem tá ouvindo e não viu o show ainda das bandas de Henrique, acho que ele participa, eu já vi, e é pancada, assim. Se ele tá dizendo, pode confiar que é verdade. Aguenta mesmo. Se eu toquei, não rachou, não arranhou. Embora o pessoal diga que eu toco pesado, mas eu alivio no pulso. Isso não é verdade, tá? Isso é falar. Eu acho também que tem muita gente que não sabe bater no prato, né? Você já deve ter visto muito por aí. Tem que tirar o som dele. A baqueta assim reta, véio, como se fosse um cabo de vassoura batendo num rato na parede. Pá! Isso. Me dá uma agonia, cara, quando eu vejo isso. Eu fico com uma gastura, sabe? Eu já vi os caras quebrando o prato na minha frente. A baqueta entrou. Caraca. Meu Deus do céu. Porque o cara bateu reto, sabe, do prato. E não é assim que a gente bate no prato. Você bater da forma certa, você pode descer o braço no prato. O máximo que vai acontecer é quebrar a baqueta, não o prato. Exatamente. Aproveitando até esse gancho, tu passou por situações, alguma situação pitoresca, alguma coisa curiosa em shows, assim, que tu possa compartilhar? Cara, já. Você quer quantas? Quantas? Temos tempo aí, temos tempo. Bom, fica à vontade. Pitoresca aqui foi uma coisa que eu não acreditei, tá? A gente fez um show lá no Festival Literário de Moreno. Um abraço pro pessoal lá, adoro aquele povo lá. Adoro aquela cidade, muito acolhedora. E, inclusive, meu guitarrista, ele é natural de Moreno, né? O guitarrista base, João, da Boa Vista. E, cara, a gente foi tocar, né? Montaram o palco do coreto da cidade, bem bonitinho, bem... Né? Negócio de bom gosto. Só que acho que esqueceram que bateria tem que ter um tapete grande, sabe? Me deram um tapete. Aí eu fiz o que pude, botei na diagonal, assim, losango, botei um bumbo ali, né, o chimbal pegando na pontinha aqui, mas tu sabe, né? A pessoa vai tocando, aquela coisa vai. E ele tava no limite do tapete. E aí o que aconteceu? A gente tava tocando uma música, se eu não me engano, era Atirando no Escuro, o nome da música, e ela tem uma parada no meio, uma pausa, que é uma coisa que, pronto, se você perguntar, como é que tu sabe que Henrique tá tocando? A música tem pausa? Tem, é ele. Eu adoro botar pausa. Pá! Aquela pausa muda mesmo. E depois volta. Pá, pum, e entra. Então eu gosto de fazer isso, acho legal, acho divertido. E na primeira pausa da música, eu tive que usar ela pra outra coisa. Eu tive que usar ela pra remontar a bateria, porque ela desmontou no meio, ela abriu. Foi bumbo andando pra um lado, o chimbal andando pro outro, e eu não tava mais conseguindo alcançar. Eu tava tocando, parecia uma Mamulengo, tá ligado? E quando ele deu a pausa, tupá, o pessoal, né, da banda já estava acostumado com as pausas e sabia que às vezes eu alongo ela um pouco, tipo 2, 3 segundos a mais para criar um susto. E depois volta. Passou-se 10 segundos, nada de eu voltar. Quando eles olham para trás, tá lá eu agachado, puxando a bateria de um lado, a bateria do outro, bem calmo, sabe? Bem tranquilo, não tá acontecendo nada. Montando ela, remontando, olhei para cima, dei um sorriso e aí a gente voltou. Foi uma coisa mais divertida, assim, mais absurda que já aconteceu comigo. Mas também acontece de, tipo, eu tá tocando e o retorno do lado direito, um side que botaram pra mim, explodiu, queimou. Caralho. Explodiu mesmo, foi pum, do meu lado. Eu olhei assim e continuei tocando. Já teve também coisa de iluminação cair em cima de mim. Caiu um LED. Puta aqui. Que pariu, bicho. E caiu em cima do meu prato, aí que doeu. Eu olhei assim, eu parei de tocar na hora, aí peguei, olhei o prato e vi que não tinha arranhado. Aí peguei o LED, tirei de cima, botei no canto, bom de novo. E comecei a música de novo. Se caísse em você, tá tudo bem, né? Mas no prato não. Lá e pronto, sem estresse. Agora eu não quero meu prato, não, por favor, só tenho ele. Até aproveitando, Henrique, eu fui ouvir tudo direitinho, com mais cuidado, com mais atenção, os trabalhos que tu faz parte, e me veio bem na cabeça isso. Da tua assinatura, as pausas e a tua preferência por usar a cúpula dos pratos, assim. Achei bem característico teu, né? Assim, tanto em show
E aí fui ouvir as gravações, os álbuns, e também é igualzinho, assim, pra mim, tu transpassa bastante coisa, assim, do que tu é pras gravações, sabe? Então, isso é motivo também de briga, tá? Porque nas gravações, tu sabe como é gravação, né? A galera gosta de botar elemento e, não, vamos botar uma guitarra mais aqui, chama fulano pra botar um violoncelo aqui, chama a galera pra fazer um coral. Aí eu paro assim e faço, galera, vai ter isso ao vivo? Não, não vai não, então não bote não. Não, mas a guitarra fica mais gorda se eu gravar de novo. Não, não grave não. Por quê? Porque você só tem essa. Eu sou muito chato com isso, eu gosto de tocar numa gravação o que a gente vai reproduzir ao vivo. Claro que ao vivo você bota uma parte a mais, você toca com uma energia maior, né? Um pouco mais rápido às vezes, mas o que você vê no CD, ou no caso escuta, é a gente tocando ao vivo. É a mesma coisa. Tirando um elemento ou outro que a gente gosta de brincar no show. Mas você não vai ver, tipo, não, você botou aqui, botou uma percussão, botou não sei o quê. Não, não boto porque eu não consigo tocar isso tudo. E a banda não tem percussionista, então não vai ter percussão. E a questão da cúpula, isso aí eu sou culpado dos anos 90, tá? Se usava muito isso naquela época. Tem banda mesmo, o próprio Van Halen mesmo, cara, quando ele ia solar, era o cara sentando o braço na cúpula, né? Você vê ali em Jump, por exemplo. Tem. E aquilo eu acho bonito. Não sei porquê, mas eu acho bonito aquilo. E tem uma particularidade minha, eu quase não consegui tocar a bateria porque eu tenho um problema no pulso direito, né, de uma das como é que se diz? Um ligamento aqui. E eu não consigo movimentar tão rápido o pulso direito. E é foda, porque é a mão da condução, né? A mão de conduzir prato, tudo, chimbal. Então, eu acho que no ride, né, na condução, isso se torna mais evidente. Aí uma forma de também não forçar tanto o meu pulso é fazer isso, usar muito cúpula. Então foi uma adaptação com gosto, digamos assim. É legal de saber isso, porque é o que a gente já falou antes. Apesar de você ter as suas referências, suas influências, eu não vi Van Halen ali, sabe? Eu vi Henrique mesmo. Ou seja, é uma coisa metabolizada ali, sabe? As influências. Não ficou uma coisa copiada, né? Assim, transplantada, entendeu? Eu acho que música é isso, cara. Música é você mostrar quem você é, não quem você consegue copiar. Exato. Perfeito. Aproveitando agora para entrar um pouco nas questões das tuas bandas, mas aí aproveitando, Henrique, o que é que para tu muda de dinâmica musical e o que é que muda no teu modo de tocar de uma banda para outra, da Vassali para Boa Vista Hard Club? Então vamos lá. O Henrique da Boa Vista Hard Club, ele é um Henrique que ele abusa de variações, ele toca um pouco mais lento, né, porque as músicas são um pouco mais cadenciadas, embora tenha uma ou outra que seja rápida, mas a maioria são mais cadenciadas. É um hard rock que a bateria praticamente não é de hard rock. Até porque os riffs também não lembram muito. Por isso que a gente chama de hard rock experimental. Já o Henrique da Vassali é um Henrique mais tradicionalista. Acho que é aquele Henrique que puxa mais para os anos 90 e começo de 2000. São levadas que lembram um pouco AC/DC, um pouco Van Halen, um pouco Motley Crue, por exemplo. E é onde eu tento ser um pouco mais, vamos dizer assim, reto. Eu não gosto de quebrar tanto, porque não é a proposta da banda. Entendeu? Eu gosto de ter bandas diferentes, apesar das duas serem de hard rock, porque isso faz explorar mais coisas. Se eu tivesse duas bandas iguais, qual seria a graça, né? Nenhuma. É verdade. Então, eu acho que a maior diferença é essa. O jeito de tocar muda bastante, porque a proposta das bandas são diferentes. Acho que é isso.
Entendi. Eu ouvindo, eu senti que a Boa Vista, se eu estiver falando besteira, você me corrija. A Boa Vista, até de acordo com o que tu falou de ser mais experimental, ela tem um pouco de stoner, um pouco de new metal também, às vezes em alguns momentos, sabe? Já a Vassala é mais tradicional mesmo, como tu contou, sabe? E aí para destacar algumas músicas que me chamaram a atenção, eu gostei muito da Três Variar, desculpa. Tu dá uma mudada assim no tempo. E a 30x12, que ela é praticamente instrumental, né? Todo instrumental. Achei muito legal as duas. Mas é 30x12 ou 30 de dezembro? Tem alguma explicação? Eu fiquei na dúvida. Ela tem várias explicações, tá? Primeiro, a gente chama ela de 30-12. 30-12, pronto, agora vai. Não é 30x12. Bateristas de plantão não fiquem procurando. Como é que faz esse compasso? Não, isso não é compasso, tá? É apenas 30-12. Foi uma marca foi uma data muito marcante pra gente, porque essa música nasceu de dois riffs que não se encaixavam em música nenhuma. Tanto o primeiro quanto o terceiro riff. Tem a mesma melodia, mas são diferentes. E esses riffs não encaixavam. A gente tentava fazer música com eles, não tá rolando. O outro, a mesma coisa. E aí, sempre nos ensaios, ficava brincando, porra, fazer o que com esses riffs, velho? São riffs legais, e não sei o que, mas não encaixa a música. Aí Chaleg reclamava, não dá pra pôr a letra aqui. Aí deu aquele estalo na gente, por que botar a letra? Vamos fazer um instrumental então com elas, vamos montar um... Aí quando a gente falou, vamos montar uma melodia em cima e vamos criar uma estrutura, a música saiu em quase 3 ensaios. A música estava toda pronta já. E o mais legal dela é que um amigo nosso, né, que ele trabalha com outras bandas, ele foi totalmente contra a música. Ele disse, essa música, ninguém tem paciência para escutar uma música de 3 minutos, instrumental, num show, vai ficar todo mundo olhando pra cima, bebendo, conversando. Eu olhei pra ele e achei tão absurdo aquilo que eu disse, eu vou tocar e ela vai pra 5 minutos. A gente aumentou a música. Foda-se. Exatamente. Mutamos ela. Ela, inclusive, ela era a introdução de show da gente. O pessoal curtia, gostava. Porque ela, quando nasceu, a gente já incorporou ela a CHTP, né? Que chegou a hora da Terra parar. Ela virou a introdução dessa música. É uma música que traz outra. Mas ela já foi usada várias vezes como introdução de show. E o 30/12, que é 30/12, mas seria realmente a data de 30 de dezembro, é o aniversário do vocalista e o dia que depois de 1 ano e meio de banda a gente não tocou em canto nenhum. Foi tipo, não teve o primeiro show ainda. E eu disse, se chegar ao final do ano a gente não tocar, eu vou sair da banda. De acabar o ano. E então, 30 de dezembro de 2017, no aniversário do nosso querido Betuel, ele chamou a banda para tocar. E a gente foi tocar. Depois eu fiquei sabendo que foi um comum acordo entre eles para eu não sair da banda. E a gente fez um show muito massa, apesar de ser o primeiro, todo mundo nervoso, mas foi muito foda. E a gente começou com essa música, então essa música não tinha nome, e nesse dia a gente colocou o nome de 30/12. Legal, que história, viu? E me diz uma coisa, Henrique, já rolou alguma situação de alguma música que vocês compuseram que tenha partido de algum groove, de alguma coisa na bateria? Tem uma música que é... Assim, eu não digo que é minha, porque sempre a galera agrega, né? Depois muda alguma coisa, mas ela nasceu uma música inteira minha, que é Alcatrão do Alcatraz. Eu curto ela, velho. Eu curto. Eu levantei da cama num dia, acho que eu fui no banheiro. E quando eu levantei da cama, tinha aquela melodia, o começo da melodia ficou na minha cabeça, nasceu do nada. Eu levantei e fiquei... E ficou repetindo na minha cabeça. Caramba, que negócio legal. Eu vou criar uma coisa com isso. Ela nasceu desse riff. E quando eu cheguei pros meninos, eu não sei tocar nota, tá? Eu não sei tocar violão, não sei fazer nada. E eu cheguei, tô com uma música na cabeça aí, João, como é? Eu não sei. Mas como é que eu vou saber? Peraí, vai procurar. Aí eu fazia ele procurar as notas no violão. Essa, anota aí, que nota é essa? Anota aí. E meu irmão, foi tipo 2 horas pra achar esse riff. Intuitivo, né, velho? Mas aí, a construção. Gente, com calma, os meninos foram bem pacientes, a gente procurou, então achou, montou todo. Chaleg botou uma letra. É a única música da gente que tem 2 solos, e os 2 guitarristas solo, o resto não. O resto é tudo, é sempre Chaleg que faz o solo. E ela nasceu
totalmente, assim, quase inteira da minha cabeça. Mas vamos lá. Principalmente eu vi de você também, porque você já toca há bastante tempo e, como tu explicou antes, tu participou de uma outra época também que mudou bastante aqui em Recife, enfim, na parte independente, né? De modo geral. Te perguntar como é que tu vê a questão de formação de público nesse tempo todo na tua trajetória, e também se tu tem se tu costuma, assim, qual a tua opinião com relações aos agregadores de música, a esse hábito de consumir música que tá mudando, né? Bicho, é um negócio assim que interfere diretamente, né, na nossa vida musical. E o público, digamos assim, às vezes é difícil de entender o público que você tem. Você tem a galera que curte seu som, tudo, é legal, é massa. Acho que eu digo que o público é a maior riqueza, o maior tesouro que um músico pode ter, né? Porque não adianta nada você fazer a melhor música do mundo se ninguém gostar da sua música. Mas tem que ser uma coisa muito, né, que eu vou dizer, muito real, muito verdadeira. Você tem que fazer uma música que seja você e que a galera realmente goste da sua música. Aí sim você tem um público. Porque não tô julgando ninguém, tá? Mas é muito assim, vamos dizer, é muito estar na zona de conforto, você pegar qual é a moda, o que é que tá estourando no momento, é o estilo tal, eu vou fazer um projeto de banda do estilo tal. Tá, você vai ganhar uma boa fatia do mercado, mas aquilo não é você, né? Aquilo não é seu som, você tá apenas se vendendo a tendência. E essa questão de consumo de música também mudou bastante, principalmente na questão de composição, porque hoje é uma coisa que eu vim de outra época. Hoje a galera não tem paciência para escutar um CD inteiro, um álbum inteiro. Esse álbum tem quase 1 hora, que é absurdo. Isso para mim era normal, né? O CD tinha 1h14. Era o limite do físico do CD. Então você via muito CD aí com 1h02, 1h04, 1h06, 1h05, sempre passando de 1 hora. Quando você via um CD com 50 minutos, você achava pequeno. Hoje todo mundo lança single, porque o cara não tem paciência para escutar mais do que uma música sua. Eu também não culpo, porque isso é a coisa da geração, entendeu? A geração de hoje é uma galera que faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Quer viver de forma alucinada. E eu te digo, experiência própria, eu acho que não funciona muito para certos estilos de música. Por exemplo, a gente que vive no rock, o rock eu acho que ele não funciona, não combina com isso. Isso é mais coisas de rádio, né? Coisa eletrônica, MPB funciona, mas coisas mais assim tradicionais como o rock, o blues, o jazz, o clássico não funciona. Não dá para viver lançando single. Você vai ser consumido, mas você não vai virar uma banda como bandas dos anos 80 e 90 viraram. Não adianta, você vai ter uma sobrevida muito curta. Como é que tu trabalha as tuas redes sociais, assim? Porque a gente vive um tempo também em que praticamente na medida que você está produzindo, você já tem que expor, né? É tudo muito imediato. Na tora, né? Porque eu não tinha esse costume antes. Acho que na época da tribo a gente usava muito o Orkut, que nada do Orkut, que era muito bom, sinto falta dele. Acho que o Facebook é muito inferior ao que o Orkut era, em relação a comunidades e a fórum, mas enfim. E naquela época não era tão assim, porque a pessoa só usava redes sociais quando ia pro PC, né? Então hoje é diferente, hoje tu tá com a rede social no teu bolso. As pessoas pararam de... tô cozinhando, tô dirigindo, tô estudando. Se não for esses momentos assim, ou dormindo, você tá com o celular na mão. Você tá lá consumindo alguma coisa. Então hoje, a banda que não se movimenta nas redes sociais, ela morre, ela cai no esquecimento. Isso aí é real. Ah, mas eu lanço uma coisa a cada 15 dias.
você vai perder seguidores, porque os seguidores estão, vou seguir esse cara pra quê? Não vejo nada. Então tem que ter realmente uma periodicidade ali de postar material. A galera gosta de ver o que a banda tá fazendo, então a gente posta coisas de ensaio, a gente posta spoilers de música nova, a gente posta foto, né? Fazer um ensaio fotográfico, um clipe. Hoje em dia eu percebo que clipe é uma coisa que o pessoal consome com mais vontade do que a música propriamente dita. O povo gosta de visual, o povo gosta de enxergar o que está acontecendo. E isso é uma realidade que a gente teve que se adaptar. Eu queria saber de tu, como é que tu se relaciona com produtores ou com outras bandas, assim? Como é que os outros integrantes das tuas bandas influenciam no teu modo de tocar, assim, sabe? Então, relacionamento com outras bandas. Cara, eu acho a melhor coisa que existe da cena rock independente é isso. São as bandas interagirem, se ajudarem, se agregarem, sabe? Fortalecer. Eu gosto. Eu sou um cara que eu sou conhecido assim, tipo, não, o Henrique tá ali, ó. Aonde? Ali naquele palco ali ajudando a galera a montar não sei o quê. Eu gosto. Porque eu já passei muito por isso, eu já montei equipamento sem ninguém me ajudar. O povo passava. Também não gosto daquelas bandas que, vamos fazer um rolê massa, vamos fazer uma noite aí de rock, não sei o que, vamos. Aí você chega lá pra tocar, a banda só tá tocando, e quando ela acaba de tocar, ela sai do bar ou sai do pátio que tá tocando, fica longe, não interage, sabe? Não curte as outras bandas. Então eu acho isso legal, eu quero participar de tudo que eu puder. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu puder colaborar com a produção de um evento, ou com a montagem de um equipamento, o que for, eu acho que todo mundo devia fazer isso, porque você só vai ter sucesso se sua cena de estilo, né, de rock, de brega, o que for, só vai ter sucesso se tua cena tiver sucesso. E em relação aos componentes da banda, eles me deixam muito à vontade, sabe? Claro que eles dão dicas, eu tô com uma ideia assim, assado. Se tu fizer assim, será que melhora? Eu escuto, porque eu sei que aquilo ali é pro bem da banda. É pro bem da música, é pra música ficar mais interessante, funcionar melhor. E acontece raramente, tá? Sendo bem sincero, porque como eu gosto de fazer coisas realmente fora do padrão, eles meio que compraram essa ideia, acham legal, então eu tenho total liberdade. Em questão de produtores, ainda não tive nenhum contato com produtores de selo, né? Até porque hoje isso é uma coisa tão irrelevante. É muito raro uma banda pequena como a gente ter contato direto, ou rápido pelo menos, com um produtor de um selo, de uma gravadora. Hoje não tem mais isso, antigamente acontecia muito. Hoje não tem. Mas acredito que se um dia algum produtor gostar ou curtir uma das bandas que eu toco, ele vai curtir do jeito que ela é. Porque senão ele não iria curtir. Eu acho que ele não vai ver, não, essa banda é legal, mas eu acho que se eu tenho que mudar aqui, mudar isso pra funcionar. Acho que não vai acontecer assim. Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que ele vai comprar a ideia e talvez ele dê dicas pra melhorar, mas não mudar o som da gente. Até com relação com o que tu falou, Henrique, eu tenho aqui também que deixar registrado. Eu lembro de um show lá do Stoner, lá na Torre Malakoff, aqui em Recife, para quem não é de Recife e estiver ouvindo, em que o Henrique estava lá também, na parte da produção. Eu toquei com uma das minhas bandas e foi muito legal também ver esse outro lado teu também, sabe, Henrique? De produção, de certa forma. E alguns eventos que eu costumo ver que você está em parceria com o Francisco Olay, né, que é do Estúdio Café Bizarro. Vocês têm bastante parceria em eventos. Tem um segredo para contar sobre o Francisco. Posso contar? Pode contar, estamos aqui para isso. Meu amigo Chico, conhecido hoje como Chico Chanha, já foi conhecido como Tio Chico, o baixista de uma das minhas bandas de pop. A gente se conheceu muito antes, a gente tocou junto no começo dos anos 2000. E a gente não chegou a tocar em palco, né? Porque ele saiu da banda antes da banda fazer seu primeiro show. Mas eu tive o prazer de tocar com o Chico. O Chico é um puta de um baixista, velho. É um cara que ele tem uma mão pesada, tem uma pegada forte de... Não sei como aquelas cordas daquele baixo dele aguentam.
E ele é um cara que escuta muita coisa, ele é mais eclético que eu, inclusive, bem mais. E é um cara super gente boa, né? Um cara que sempre agregou, né? Ele faz aquele story dali na raça, mesmo no peito. E quando ele me convidou, assim, foda. quer fazer comigo um story legal, é um especial, é comemorativo, se fosse na hora. A gente juntou forças, juntamos os contatos, conseguimos aquela estrutura legal ali. A Torre Malakoff é sempre muito receptiva para eventos de cultura de qualquer tipo. Se é eletrônico, se é banda de rock, se é banda de brega, se é funk, ou se é uma mostra cultural, qualquer coisa. Já teve até cinema ali, já fizeram até projeção de filmes ali de curtas. E aquele lugar é fantástico. Para mim é um dos símbolos da música independente pernambucana, é a Torre Malakoff. A gente está se aproximando do final, a gente tem um bate-bola no final que eu costumo com todo convidado, mas antes disso eu tenho duas perguntas, uma mais leve e uma mais pesada. Qual que tu queres primeiro? Primeiro você dá a alisada para depois dar a tapa, né? Bora lá. Com relação a preparo, se tu malhas, como é que tu cuida da saúde, sabe? Pra tocar ainda mais na intensidade que tu toca. E se já teve alguma lesão também e tal? Lesão propriamente dita de tocar, eu nunca tive, né? Mas eu já tive esse problema que eu lhe falei do pulso direito, que eu tive que fazer do pulso, né? Pra corrigir. Mas isso faz muito tempo, faz coisa aí de mais de 10 anos. Mas foi uma das coisas que me fizeram até parar um pouco, aproveitar e ter resolvido essa questão do pulso. Foi durante aquela minha pausa ali, de 7 anos. E sim, eu gosto de malhar, eu adoro natação, que é uma coisa que melhora muito a minha questão de respiração e coluna, que é coisa que baterista sofre, né, que é coluna. E eu recomendo a todo mundo, cara, eu sou sedentário, mas tô ali tocando, cara, treine, ou faça esportes, faça exercício, o que for, pedalar, correr, crossfit, o que você quiser, pilates. O importante é, se você tiver em forma, a sua capacidade de tocar, ela cresce exponencialmente. Eu sei porque eu senti isso na pele. Eu já cheguei a ter 140 quilos. Eu era bem gordo. Hoje eu tô mais cheinho por causa da pandemia, né? Todo mundo aí engordou. Mas eu também tive problemas com taxas hormonais. Então eu ganhei aí um pezinho, mas nada que eu não consiga reverter. Mas em 2 anos eu perdi 50 quilos, apenas com treino e com natação. A dieta era quase zero. Eu comia de tudo. Bebia até refrigerante, mas era regrado meus treinos. E o gordinho tocando e o cara em forma, saudável, não digo aquele cara troncado, grande, armário não, mas um cara em forma saudável, ele vai tocar muito melhor. Isso eu garanto. Muito bom. A gente ouvindo tudo que tu compartilhou com a gente, e vendo tua trajetória, tu já tocou, já tem bastante tempo que toca, já tem uma carreira que é longa, parou, teve um hiato longo, voltou, tudo. Tu explicou também com relação aos teus pensamentos, as tuas tomadas de decisões que mudaram. Enfim, a maturidade, né? A partir com o passar do tempo. Em que momento da tua carreira tu acredita que tu tá? Eu acho que, se eu for responder sinceramente, eu diria que eu tô no caminho certo de começar a crescer. Eu não me considero um excelente baterista. Eu também não sou assim, não, aquele cara ali é iniciante. Não dá pra ser iniciante com tanto tempo. Mas eu não me considero eu não me considero nem os 20 melhores das bandas independentes. Eu não me considero ainda. Mas o foco que eu tenho hoje, assim, a vontade de fazer, a dedicação e a paixão pela música, por tocar, hoje é muito grande. É uma coisa que eu realmente gosto. Porque depois de tanto tempo você ainda se propõe a fazer isso e curte realmente o que está fazendo, é porque você gosta. Então, eu acho que se eu tivesse a paixão que eu tenho hoje, aos 20 anos, provavelmente eu não estaria aqui mais em Pernambuco. Já estaria tocando em algum outro lugar. Mas eu estou muito longe de chegar onde eu quero e também, com certeza, eu estou muito longe de parar, tá bom para mim. Eu vou tocar enquanto meu corpo conseguir levantar a baqueta. 70 anos, 75, eu não bater as botas, eu vou estar lá tocando, né? Só não vou estar carregando peso de equipamento, vou pedir alguém para carregar para mim. Mas
gosto, inclusive, de montar minha bateria. Acho que mesmo que eu chegue aí a um patamar de banda, vamos dizer assim, emergente, né? Bandas que chegam a tocar em São Paulo, Sudeste, né, em geral, ou até mesmo sair e tocar numa Europa, nos Estados Unidos, aquele velho, né, turnê europeia que a galera faz aí na loucura mesmo. Mesmo chegar nesse nível, eu não vou querer que ninguém monte meu equipamento, porque eu acho que só eu consigo montar do jeito que eu quero, porque eu sou muito chato com isso e também eu sou fora do padrão. Então, o melhor hold do mundo, o melhor técnico do mundo de bateria, ele não vai saber o que fazer, porque o que ele acha que é certo, eu vou dizer, ó, cara, não é assim que eu uso, não. Então, digamos que espiritualmente eu tô lá, tô focado, mas preocupado com o que o físico permite. É isso. Agora a gente passa, Henrique, para encerrar essa tua participação aqui no Repercuta, mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite. E a gente parte para um bate-bola rápido. A ideia é que tu não pense muito para responder. É a hora Coisa da que eu não polêmica. faço, geralmente, eu não penso antes de falar. Então vai render, então vai render. Se você não pensa... Henrique Costa, é uma música que te represente, Take the Time, DT. um disco que te represente. In the Meantime, acho que do Helmet. Acho que o nome é esse. Meantime ou The Meantime. E agora um filme que te inspira. Um Sonho de Liberdade foi um filme que me marcou bastante, velho. Quando eu vi aquele cara que era inocente tentar fugir de uma prisão, o filme todo, aquilo me mexeu comigo de uma forma. Eu era novo na época e eu olhei e fiz, meu Deus do céu, eu não acredito que esse cara vai conseguir não, depois de tanto sofrimento. E aquilo me deu uma lição muito grande. O pior que você esteja, velho, se você realmente quer, vá, você vai conseguir. Talvez você não consiga aquilo que você queira, mas você vai chegar bem próximo. É isso. A lição que esse filme me deu foi essa. 5 bateristas referências pra tu. Mike Portnoy, do Dream Theater, Neil Peart, do Rush, Nick Menza, do Megadeth. Aqui no Brasil, eu gosto muito, apesar de conhecer há pouco tempo, mas eu gosto muito do Bruno Valverde. Acho ele um puta de um baterista. E outro brasileiro que também eu vi ao vivo e achei fenomenal, coisas diferentes dos outros, é o Eduardo Baldo, né, o ex-Hydra. Quando tu vê alguém tocando bateria, qual é a primeira coisa que tu observa, que te chama a O cara atenção? tá feliz tocando, se ele tá tocando o que ele gosta. Se ele tá tocando com empolgação, porque ele pode ser um puta de um baterista, ele pode ser tipo 4 cérebros no mesmo corpo. Mas se ele não estiver gostando, ele vai ser só um cara tocando. Um momento que tu tenha se sentido realizado. Acho que quando eu terminei o primeiro CD, esse foi o primeiro CD que eu gravei, né, o Desvariar, né, o álbum do Boa Vista Hard Club. Porque eu acho que esse é um momento, assim, um dos momentos mais marcantes de uma banda, é quando você grava o primeiro CD. Eu tava até conversando com uma amiga minha que ela perguntou isso. Como é que você acha que realmente a banda começa a existir? Foi a pergunta dela. E eu disse, quando ela faz o primeiro álbum. Quando ela faz o primeiro álbum, ela consegue passar realmente o que ela queria. Ela bota as músicas que ela criou, do jeito que ela pensou, e ela grava isso tudo num álbum, apresenta essa obra para o público. É um momento que você valida a sua banda. A banda agora existe. A banda nasceu. Não é o primeiro show, não é o primeiro ensaio. Para mim é quando você cria o álbum. Tá aqui, ó, nosso trabalho. Então esse para mim foi o melhor momento até hoje da minha carreira. Qual baterista fora do teu nicho que você mais gosta ou mais Com respeita? certeza o Dave Weber. Cara, pra mim é um dos bateristas mais insanos que eu já vi tocando. Baterista de jazz fusion. Cara absurdo, o cara parece que tem 3 cérebros. A perna esquerda faz uma coisa que não faz parte do corpo. É uma coisa absurda. Aquele cara tocando é muito absurdo. Agora ao contrário, qual baterista do teu nicho que tu menos se identifica? Essa era pra estar na classificação de perguntas pesadas, né? É porque essa foi embutida aí pra todo mundo sentir. Beleza. Aquela tapinha no meio do fight, nem senti de ninguém. Mas beleza. Cara, Que sacanagem. Sincero, escutar e me conhecer vai dizer, é verdade. O cara que eu menos me identifico e que eu acho que nem devia estar ali é o Lazarus do Metallica. Nada a ver aquele cara naquela banda. Repercuta isso, é a verdade aí
e tem que ser dita mesmo. Pois é. E é isso. Por isso que eu gosto. Por isso que eu tô gostando tanto de entrevistar, porque cada um tem suas impressões. Isso é muito legal, cara. Seguindo então, Henrique, qual é a banda que tu gostaria de ser baterista? Se tu pudesse escolher. Essa também é outra pergunta pesada. E a próxima é mais pesada ainda. Jogando o fone fora. Mas vamos lá. Eu sou muito feliz Manda com as minhas bandas, tá? Primeiro de tudo, eu quero dizer isso. Tipo, eu não tô aqui tocando, mas tô pensando em ir embora, não. Até hoje, eu não tive nenhuma vontade de sair das bandas. E no dia que eu ameacei a minha primeira banda, né, que é a Boa Vista, quando eu digo primeira é porque é a mais antiga das duas, que eu faço parte, que eu disse, se não rolar show eu saio, é porque eu tinha que mexer com eles de alguma forma, porque tava tudo muito relaxado. Foi meio que uma pressão, mas eu não ia sair, essa é a verdade. Mas voltando à sua pergunta, uma banda que eu não faço parte, mas eu seria muito feliz assim, tocando nela, tem que ser nacional ou qualquer uma pode? Qualquer uma, que você quiser. De duas formas. Se fosse nacional, vai. Uma banda que eu gosto, mesmo que eu acho que tipo, tem a ver comigo, se eu tocasse, eu seria muito feliz tocando ali, porque combina com o meu jeito de tocar, seria o Eagle Kill Talent, nacional, porque eu me identifico muito com aquela banda, porque eles tocam músicas muito diferentes umas das outras, até porque eles trocam de baterista, né? São dois bateristas diferentes, eles ficam revezando entre os instrumentos, então eu acho aquilo formidável. Então eu seria muito feliz tocando nela. E banda de fora é um pouco mais complicado, porque eu gosto de muita banda. Mas ao mesmo tempo, eu me limito a responder pela minha capacidade de tocar. Porque, por exemplo, seria muito fácil para mim, eu queria tocar no DT, mas eu não tenho capacidade, nem sonhos de tocar no DT. Eu não consigo fazer aquilo, não dá. E até um desabafo aqui. Para mim, quando o Portnoy saiu, acabou a banda. Porque o que tá hoje não tem nada a ver com o que era antes. Caiu muito tecnicamente, muito. De tudo, criatividade, pegada, timbre, porque Portnoy também produziu o CD. Então, pra mim, a banda acabou. Eu só escuto ela do Black Clouds and Silverline pra trás. Mas, respondendo de novo a pergunta, eu falo demais, né? Eu acho que uma banda, assim, que seria muito massa, muito divertido tocar, seria o Skindred. É uma banda que mistura um pouco de new metal, um pouco de thrash, e muito de ska e reggae. É muito engraçado e ao mesmo tempo muito absurdo o que os caras fazem. O som dos caras são muito foda. Inclusive, teve uma pergunta agora há pouco no documentário que a gente tá montando da banda. Perguntaram assim, na lista, qual as bandas que mais te influenciam. E eu só podia escolher 5. O Skindred estava no meio. É uma coisa que eu até recomendo, quem estiver ouvindo pode escutar, que é bem diferenciado. Mas qual é a banda que faz tanto sucesso, mas tu não consegue entender? Eu não ia responder Metallica, apesar de não gostar do baterista. Eu já vi eles tocando ao vivo e sei que ele é o limitador da banda. Ele erra muito ao vivo e não que eu tenha nada contra errar, tá? Eu não sou perfeccionista nem nada. Mas pra mim um cara que toca tantos anos aquela música e fica errando daquele jeito, eu acho inaceitável. Se eu fosse um membro da banda, eu diria, meu irmão, acorda pra vida. Mas não seria o Metallica que eu falaria. Eu vou falar uma coisa que eu acho que vai todo mundo me odiar. Mas eu não entendo o sucesso do Beatles, por exemplo. Não entendo. Eu escuto aquilo tipo assim, e eu não sei porque o povo é viciado em Beatles, porque todo mundo adora Beatles, eu não vejo nada demais. Próxima pergunta é: qual baterista que tu faria uma jam? Complicado. Só pode ir uma. Muita gente, exatamente. Eu ia querer tocar com muita gente. Mas aí eu vou no óbvio mesmo, com certeza, para fazer uma jam, mesmo estando muito abaixo, eu com certeza faria uma jam com Portnoy. Isso aí, sem sombra de dúvida. Qual o teu conselho para quem tá começando a tocar agora? Uma coisa que realmente eu defendo e vou defender até o fim é: faça suas músicas. É muito bom você tirar outras músicas para estudar técnicas, isso é massa. Mas quando você cair em campo, não, eu quero ser músico, eu quero tocar, quero mostrar pro público, né, eu tocando, tocar numa banda, ou qualquer coisa do tipo, faça suas músicas. O povo tá desmerecendo muito o autoral, tá? E eu vejo muita gente boa mesmo, que poderia estar fazendo aí músicas maravilhosas que a gente nem imagina como sairiam. Como é que vai sair aquele som? Sei lá, pensar num cara aí de bailinho, de orquestra. Aqueles caras, se eles fossem botar pra fora o que eles pensam em forma de música, sairia coisas maravilhosas. Mas a gente não vê isso. Por quê? Porque infelizmente o mercado não valoriza, né, o autoral, e
só quer consumir o cover. Então, eu acho que seria isso. Faça suas músicas. Até porque não existe cover se não existir autoral. Perfeito, velho. Perfeito. E a última pergunta, Henrique. Qual a música que tu gravou que te descreve como baterista? Escolhe duas aí se quiser, vai. Escolhe duas aí se quiser. Então, vai, dá-lhe. porque são as três que, se você pegar aquelas três músicas que eu gravei, né, que eu criei, que eu ajudei a criar e gravei, e juntar as três, você vai ver Henrique em todo ali. É tipo, tem nuances de Henrique em todas elas. Seria Três Variar, Alcatrão e CHTP. Nessa ordem exatamente. Porque Três Variar é uma música muito, vamos dizer assim, é um lado muito de interpretar o que eu sinto. Eu toquei aquilo ali de uma forma que não era daquele jeito, a música era bem quadradinha, então tudo aquilo que eu fui incorporando ali foi o que a letra me fez pensar, foi o que a melodia me fez trazer para lá. O Alcatrão, como eu já disse aqui, né, foi uma música que eu criei. Então eu criei como uma música de hard rock massa seria. Então aquilo ali foi a minha interpretação do hard rock, do jeito que eu acho que tem que ser. E CHTP é porque aquela música ali eu botei a minha raiva para fora, botei a revolta que eu tenho, como a própria letra também fala isso. Então aquilo ali sou eu com raiva. Então tenho aí todos os meus sentimentos em 3 músicas. Esse foi Henrique Costa, esse foi mais um episódio do Repercuta. E Henrique, mais uma vez te agradecer pela presença aqui no Repercuta, e fica esse espaço para você deixar teus contatos, ou de repente para mandar algum recado, ou de repente alguma pergunta que eu não fiz e que você quisesse ter respondido, fica esse espaço. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite, adorei o programa, muito divertido fazer isso aqui, muito... Eu acho que é a forma da gente, né, fazer o público saber quem é você de verdade e não aquela impressão daquele cara que está lá atrás, escondido lá na bateria. Então, para mim, foi ótima oportunidade. E quem tiver curiosidade de conhecer meu trabalho, acompanhe a gente, né, na Boa Vista Hard Club e Vassali. Todas elas têm Instagram, tem YouTube. O Spotify da Vassali não existe ainda, porque como a banda mudou de nome agora e a gente está terminando o CD, né, estamos terminando o primeiro CD dessa nova formação, vai sair agora até o final do ano, né? Quem sabe, máximo janeiro. Vou dar um spoiler aqui, ele vai se chamar Máquina do Fim dos Tempos, e tá bem legal, bem diversificado, tá diferente do que era antes, né, até porque mudou praticamente todos os integrantes, só a Larissa e o Lides continuam lá. Inclusive, um abraço para todos eles, adoro eles. O CD Três Variar está no Spotify também, né, da banda. E um recado que eu queria deixar, que eu já bati nessa tecla muito, mas vou finalizar com ele de novo. Não desista, continue tocando, toque o que você gosta e faça suas músicas. É isso. Olha, tenho que admitir para vocês que, se soubesse que teria tanta experiência boa, teria começado o Repercuta muito antes. E como último recado, para tu que curte o meu trabalho e acha que esse conteúdo possa ser relevante para outras pessoas, te peço que compartilhe, envie para os amigos e também siga a página no Instagram, porque ainda tem muita coisa para acontecer por aqui. Eu sou Jade Tavares e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.